ouviu pela página da nossa paróquia, nós queremos neste momento viver a paixão e a morte do Senhor. Sei que muitas famílias, muitas casas prepararam o seu altar. E nós queremos fazer da sua casa, da sua vida, também este altar do sacrifício. Coloco todas as intenções no altar, esse dia que se envolve de silêncio e de tristeza, sim. Mas a semente da ressurreição também é plantada no nosso coração. Para nós que cremos, para nós que somos católicos, sabemos que a morte, ela não tem a palavra final. Mas devemos também colocar junto à cruz do Senhor tantos sofredores, tantas pessoas que estão morrendo por essa pandemia, os profissionais de saúde, aqueles que necessitam trabalhar e diariamente colocam também a sua vida nas mãos do Senhor. Coloquemos a nossa vida, as nossas intenções, tudo que temos nas mãos do Senhor. Enquanto vamos preparando o nosso coração para iniciarmos e aproveitarmos esta celebração com toda a intensidade. Deixe, Pai, tudo aquilo que você está fazendo e vamos rezar, vamos viver esta celebração. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro concedei, que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados e atentos, ouçamos
liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do seu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos nós e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a luz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, Humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a luz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com arcotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que iria acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes: sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que este se retire. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: daqueles que me destes não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a
e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e o mantiveram. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então outro discípulo conhecido do sumo sacerdote falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhes: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhes: se falei mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha: então eu não te vi com ele no jardim? E Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teria o entregado. Disse-lhes Pilatos: tomai vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte iria morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: é por ti que o dizes, ou fora outros que te disseram de mim? E Pilatos disse: porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: então tu és rei? Jesus respondeu: é como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dito isso, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados
aqui eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? E eles gritaram: esse não, mas Barrabás. Barrabás era um sorteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: eu vos trago agora ele aqui para fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e dos guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: tomai vós mesmos e crucificai, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: não temos uma lei, nós temos uma lei. Ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: nenhum poder teria sobre mim se não fosse te dado do alto. Por isso quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se o libertardes, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Gólgota. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritaram: a morte, a morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: não, senão a César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retrucou: o que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado. E ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto,
Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-lhe até a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Soldados vieram, quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe um lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu e que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que transpassar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-o com ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, o jardim, o sepulcro, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram então Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aí da sua casa, nós acabamos de acompanhar o relato da paixão de Jesus, que para nós é sinal de entrega, é sinal de amor. Só quem ama é capaz de se doar, só quem ama é capaz de entregar a vida. E para que os nossos pecados fossem remidos, o Senhor se entrega, porque Deus. A mensagem de hoje é a mensagem do amor, de alguém que é capaz de se esvaziar para pensar no outro, para pensar num projeto maior. Mesmo Jesus experimentando todos os sentimentos de abandono, de rejeição, de morte, de traição, de negação, jamais abandonou o projeto de Deus.
E quantos de nós, às vezes, quando o sofrimento bate à nossa porta, queremos largar a cruz? Mas a cruz para nós é esse sinal, sim, de salvação. É o sinal que nos aponta para a verdadeira felicidade. Por isso que somos marcados por este sinal. Hoje nós podemos olhar também este Evangelho na perspectiva de um outro personagem, de Pedro, que negou Jesus, talvez decepcionado, porque esperava um Messias tão glorioso que não seria capaz jamais de morrer. Não entendeu. Quantos de nós também às vezes queremos seguir até a igreja, seguir a Jesus Cristo quando estamos bem, mas quando a igreja às vezes é caluniada, quando a igreja sofre com as suas perseguições, quando a igreja, quando a comunidade sofre, abandona o barco, abandona o caminho. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos aprender de Cristo, que jamais nos abandonou, que jamais nos abandona, por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja a nossa fragilidade. O seu amor é infinito, o seu amor é inesgotável. Queremos nesta tarde associar também tantas pessoas que neste momento tão difícil estão carregando a sua cruz, sejam nos hospitais, sejam aqueles profissionais de saúde que a cada dia doam também a vida para salvar a vida do próximo. Aonde está Deus que foi capaz de deixar o seu filho morrer na cruz? Deus ainda continua presente. Deus continua nos salvando em toda pessoa de boa vontade, em toda pessoa que passa pelo nosso calvário diário e nos ajuda também a carregar a nossa cruz. Que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos de fato aprender e olhar para a cruz com esse desejo de beber da fonte deste coração rasgado, que jorra sangue e água, que venha nos alimentar, nos fortalecer, e que a cada dia possamos também nos doar e nos entregar ao Senhor. Que assim seja. Amém. Faremos neste momento a nossa oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome.
pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Todo-Poderoso, que dispusestes todas as coisas, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso bispo Dom Pedro Luiz, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor, nosso Deus, abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados pelo seu batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém.
para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando uns melhores aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Rezemos neste momento de maneira especial por toda essa epidemia que assola o mundo, pelos que estão enfermos, vítimas desse vírus, os que já morreram. Peçamos a proteção divina. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Você que nos acompanha aí na sua casa,
nós agora vamos fazer o rito da morte do Senhor, vamos fazer o descobrimento da cruz. Então você aí na sua casa, você que preparou a sua cruz, prepare ela nesse momento para que você possa fazer a sua reverência, a sua adoração a este sinal, que é sinal da nossa salvação. Que serva o outro,
selva outro leito produz e traga em si multidão. Se fez o reino celestial, Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Faça sua comunhão espiritual, meu irmão e minha irmã. Deixa Jesus visitar o seu coração, a sua casa, neste momento. Pelo irmão.
Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Pela tua paixão, conduz em piedade de nós, Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, mas sua expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar para nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre,
por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Meu agradecimento todo especial a você que daí da sua casa esteve unido a nós aqui, uma pequena equipe que veio nos ajudar, nos auxiliar nas celebrações, mas que você possa ter vivido esse mistério da morte do Senhor, associando também as nossas dores, as nossas cruzes. Mas quero convidar você de maneira toda especial para amanhã celebrarmos a ressurreição do Senhor, a vigília de Páscoa, às 19h30, nesse mesmo canal. E você também, acho que foi colocado aí, que você pode se inscrever no nosso YouTube. Nós queremos ampliar as nossas formas de comunicação com você. Nós temos o Facebook, temos o Instagram, mas nós precisamos de 1000 inscritos. Graças a Deus, nós tínhamos 77, já passamos de 400, faltam 600 para a gente chegar nos 1000 inscritos. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós estamos querendo, e é nosso desejo prioritário também, a gente aprimorar os nossos meios de comunicação. Não sabemos até quando o seu coração, e do seu coração ao coração de Deus. Então, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado aos paroquianos, sobretudo que estão aí nos acompanhando, obrigado àqueles que estão nos ajudando com a sua fidelidade, não importa a quantidade, mas a manter a igreja, ela precisa continuar a sua manutenção. Então, os dizimistas que têm devolvido o seu dízimo, aqueles que têm feito as suas ofertas, pelo link que está aí na nossa página, Deus lhes pague, Deus abençoe, que Deus devolva grandemente muitas bênçãos através da sua generosidade do seu coração amoroso. Vamos então invocar sobre nós a oração de bênção, encerrando então esta celebração. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira, e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.